Sejam bem-vindos ao canal Em Busca de Conhecimento Podcast. Hoje a gente mergulha fundo nos 3 primeiros capítulos do livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, do Carl Jung. É um mergulho e tanto, viu? Jung diz que antes de a gente começar a entender o inconsciente, a gente explicava a psique só por dogmas religiosos. Era como se a gente tivesse um manual pronto sem questionar, sabe? Sem mergulhar a fundo, né? E aí no primeiro capítulo ele usa um exemplo para mostrar essa dependência dos dogmas, né? Sim, ele fala do Buller Klaus, um místico suíço, Aham. que teve uma visão da trindade, sabe? Sim. Só que a visão foi tão forte que, desfigurou o rosto dele. E as pessoas ficaram com medo. Que impacto! Mas o que me chamou a atenção foi que, em vez de rejeitarem essa visão, ela foi incorporada ao dogma, né? Pois é. E Jung destaca que essa incorporação foi super importante para o Buller Klaus. Porque se a experiência dele não tivesse se encaixado no dogma, ele podia ter sido considerado um herege, um rebelde, sabe? E aí a história dele teria sido completamente diferente. Isso me faz pensar em como a gente é influenciado pelos padrões da sociedade, né? Será que a gente se permite viver experiências fora do comum, questionar o que está estabelecido? Essa é uma pergunta que fica, né? E para mostrar como o inconsciente se manifesta, Jung traz outro exemplo. Um teólogo protestante que sonhava com um lago escuro. Só que ele tinha medo de chegar perto da água. Aham. Lembra que quando eu li sobre a simbologia dos sonhos, a água geralmente representa o inconsciente, né? Isso aí. A água simboliza o inconsciente. E para deixar a análise mais rica, Jung fala que nesse sonho ventava, tinha tipo um vento, um pneuma, sabe? Que soprava sobre a água, representando uma força divina. Jung vai além, sabe? Ele diz que essas figuras que aparecem em várias culturas representam a Ima, o arquétipo feminino no inconsciente do homem. Elas mostram a evolução da psique humana e a integração com a natureza. Ou seja, não são só projeções, mas reflexos de algo mais profundo, né? E Jung nos convida a analisar essas figuras de uma nova perspectiva. Com certeza. E para mostrar a complexidade do inconsciente, ele conta a história de um estudante de teologia. O cara estava, questionando a fé e teve um sonho super peculiar. Num sonho, um mago branco pede ajuda para um mago negro para resolver um problema. E o problema envolve um rei que ressuscitou e um cavalo negro. Parece até roteiro de filme, né? E o que o Jung tira de interessante desse sonho? Ele mostra como o inconsciente pensa e prepara soluções. O sonho seria uma forma do inconsciente processar as dúvidas, os conflitos do estudante. É como se a psique estivesse trabalhando para encontrar respostas. Jung nos mostra que até os sonhos mais confusos podem ter uma sabedoria escondida. É como se tivéssemos um universo dentro da gente, Com certeza. esperando para ser explorado. E essa exploração nos leva para o segundo capítulo, onde Jung se aprofunda no conceito de inconsciente coletivo. Ele separa as experiências que a gente vive no dia a dia dos arquétipos, que seriam padrões de comportamento e imagens universais, presentes em todas as culturas. E ele usa o exemplo do Leonardo da Vinci para ilustrar, né? Mas o que a vida pessoal do Da Vinci tem a ver com o inconsciente coletivo? Jung se atenta à família do Da Vinci. Ele foi criado por 2 mães. E essa experiência, que parece ser só dele, se conecta com o arquétipo da mãe dual, presente em vários mitos e histórias. É fascinante como ele conecta esses pontos. É como se os arquétipos fossem fios que conectam a gente através do tempo e do espaço, né? Exatamente. E para reforçar essa ideia, Jung analisa os pares divinos, as cisejas. Um exemplo é o Yang e o Yin, da cultura chinesa. Esses pares, que representam a união de opostos, estão em várias culturas, mostrando que os arquétipos são universais. Falando em pares, Jung também fala das imagens parentais, né? Sim. Ele fala que as imagens que a gente cria dos nossos pais, as imagens parentais, são projetadas em outras pessoas, mesmo sem a gente perceber. E o mais legal é que isso acontece mesmo quando a gente sabe que está fazendo isso. É como se elas tivessem uma força própria. Que loucura! Isso me faz pensar. Será que a gente conhece de verdade as nossas motivações? Ou será que somos guiados por forças que a gente nem conhece? Essa pergunta nos leva para o terceiro capítulo, onde Jung explora a individuação. O processo de se tornar uma pessoa completa, integrando o consciente e o inconsciente. Ele mostra que essa jornada de autoconhecimento acontece através dos sonhos, das fantasias e da imaginação ativa. Uma técnica para a gente explorar nosso mundo interior. E qual arquétipo ele usa para ilustrar esse processo? Ele usa um arquétipo da criança, presente em mitologias, contos de fadas e casos clínicos. A criança, apesar de ser vulnerável, representa o potencial para transformação. É como se ela trouxesse a esperança de recomeço, sabe? Sim, sim. Um novo começo. E que exemplos ele usa para mostrar esse arquétipo na vida real? Ele analisa casos de pacientes, tipo uma mulher que sonhava com uma dama da lua e uma mãe terra monstruosa.
Essas figuras que representam a psique feminina mostram a força dos arquétipos na vida da gente. Ou seja, os arquétipos não são só conceitos, mas forças vivas que moldam as nossas experiências. Exatamente. E para finalizar o capítulo, Jung conecta o arquétipo da criança com o conceito de self, a totalidade da psique, que ele diferencia do ego, a nossa consciência. Nossa, muita informação para processar. Mas, resumindo, Jung mostra que somos muito mais do que a gente pensa, né? E essa jornada de autoconhecimento, de encontro com o nosso self, é um processo que nunca termina. Com certeza. E essa é a beleza da obra do Jung. Ele nos convida a questionar, a explorar, a mergulhar no nosso interior. E essa exploração é individual, mas também nos conecta com a comunidade como um todo. A gente não está sozinho nessa jornada. A gente continua explorando o universo do Jung, né? Mergulhando no segundo capítulo, o conceito de inconsciente coletivo. E o que me chamou a atenção foi como ele separa as experiências pessoais dos arquétipos. Ele coloca isso de uma forma bem direta, né? As experiências, por mais marcantes que sejam, são individuais. Mas os arquétipos, esses padrões de comportamento, as imagens, eles transcendem o tempo e a cultura, estão em todos nós. Não importa quem a gente é, de onde a gente veio, a época que a gente vive. E, para ilustrar, ele usa de novo o Leonardo da Vinci. Mas dessa vez focando na família, né? Que ele foi criado por duas mães. E aí ele conecta isso com o arquétipo da mãe dual. O que é fascinante é que ele mostra como os arquétipos aparecem de forma sutis, sabe? Às vezes até inesperadas. Você pensa, a família do Da Vinci é algo muito específico. Mas aí o Jung mostra que essa estrutura familiar com duas mães se repete em vários mitos, em várias histórias, ao longo da história. E aí você começa a perceber que os arquétipos não são só conceitos abstratos, mas forças que moldam a nossa psique, a nossa visão de mundo. E nesse capítulo ele explora mais a fundo os pares divinos, né? As Cesídeas. Sim. Tipo Yan e o Yin, da cultura chinesa. As Cesídeas são um exemplo ótimo de como os arquétipos se mostram em culturas diferentes. A gente vê esses pares de opostos em várias mitologias, religiões, filosofias. E o interessante é que, apesar de serem opostos, eles se complementam. Formam uma unidade. É como se a psique buscasse essa união dos opostos para ser completa. E essa busca pela totalidade, pela integração, é um tema que ele vai explorar bastante, né? Ele conecta isso com o processo de individuação também. Sim, exatamente. Que é a jornada de autoconhecimento, de encontro com o self. No terceiro capítulo, Consciência, Inconsciente e Individuação. Ele se aprofunda nesse processo, mostrando como ele acontece através dos sonhos, das fantasias e da imaginação ativa. E ele apresenta o arquétipo da criança, que representa o potencial para transformação, para renovação, a esperança de um novo começo. E o que me chamou a atenção nesse capítulo foi como ele usa exemplos de pacientes para mostrar os arquétipos na vida real. Sim. Ele fala, por exemplo, de uma paciente que sonhava com a Dama da Lua e uma em terra monstruosa. Sim. E aí ele analisa esses sonhos, mostrando como essas figuras representam a psique da paciente. Ele mostra que os arquétipos não são só figuras míticas literárias, mas forças que atuam no nosso inconsciente, influenciando nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos. E através da análise dos sonhos, da imaginação ativa, da psicoterapia, a gente pode ter acesso a esses arquétipos e se entender melhor. E aí a gente começa a perceber que a jornada de autoconhecimento é um processo contínuo. Que exige coragem, honestidade. Sim. A gente tem que estar disposto a confrontar as partes mais profundas da gente. Mas ao mesmo tempo é libertador. Sim. Permite que a gente viva de forma mais plena, autêntica. Não é dúvida. E o Jung mostra que essa jornada, apesar de ser individual, nos conecta com a humanidade como um todo. Afinal, os arquétipos são padrões universais em todos nós. E quando a gente reconhece esses padrões, a gente se torna mais consciente da nossa interdependência, da nossa conexão. Essa consciência nos leva a um novo nível de compaixão, empatia. Com certeza. Responsabilidade, né? A gente começa a entender que as nossas ações, por mais individuais que pareçam, impactam o mundo. Impactam os outros, impactam a gente mesmo. Sem dúvida. E o Jung nos convida a usar esse conhecimento para criar um mundo melhor. Um mundo mais consciente, compassivo, mais evoluído. Ele mostra que a individuação não é egoísmo, mas um ato de amor, de serviço à humanidade. E a gente continua essa jornada no próximo episódio, explorando os próximos capítulos de Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Nossa, a gente explorou tanta coisa nesses 3 primeiros capítulos, né? Muita coisa. Mas antes da gente terminar, queria falar da mandala. É um símbolo cheio de significado. Representa a busca pela totalidade, pela unidade, pela harmonia interior.
É tipo um mapa da psique, sabe? Que guia a gente na individuação. E ela aparece em várias culturas, né? Ou será que isso quer dizer? O Jung diz que a mandala é um arquétipo universal, presente no inconsciente coletivo. É tipo uma linguagem simbólica, que vai além das culturas, sabe? Expressando a busca pela totalidade, pela harmonia, que está em todos nós. E como ela pode ajudar na individuação. Ele fala disso. Sim. Yeah. Ele até incentivava os pacientes a desenharem mandalas. E ele observou que, desenhando a mandala, a pessoa entra em contato com o inconsciente. Expressa os conflitos, as emoções. É como se a mandala fosse uma ponte entre o consciente e o inconsciente, permitindo que a gente acesse coisas que estavam escondidas. A gente entende a mandala não só como um desenho bonito, mas como uma ferramenta de autoconhecimento. Ela ajuda a gente a integrar as partes da gente, né? Buscar a unidade, a totalidade do nosso ser. Exatamente. E ele observou que as mandalas mudam ao longo da individuação, refletindo as transformações da psique da pessoa. É como se ela fosse um espelho da nossa jornada, né? É. Mostrando onde a gente está e para onde a gente vai. Que legal. E o Jung que fala do impacto da individuação na nossa relação com o mundo também, né? Como essa jornada muda a gente como indivíduo, como ser social. Sim, ele diz que a individuação torna a gente mais consciente, mais compassivo, mais responsável. É como se abrisse a gente para uma nova forma de viver no mundo, sabe? De se relacionar com as pessoas, com a vida. A gente começa a perceber que nós estamos separados, que a gente está interligado e que as nossas ações impactam o todo. Ou seja, a individuação não é um processo egoísta. Né? É um caminho para uma conexão mais profunda com a humanidade, com o universo. É um processo que liberta a gente do egoísmo, da ignorância, do sofrimento, levando a gente para um estado de mais paz, mais amor, mais sabedoria. É como se a gente expandisse a nossa consciência, além do nosso ego, reconhecendo que a gente está interligado. Exatamente. E essa consciência nos leva a agir de forma mais responsável, a buscar o bem não só pra gente, mas pra todos. A individuação torna a gente mais sensível à dor do outro, Sim. mais consciente do impacto das nossas ações. O Jung convida a gente a trilhar esse caminho, né? De autoconhecimento, de busca pela totalidade, de integrar os opostos, de desconectar com o self, com o universo. Ele mostra que essa jornada, apesar de difícil, é essencial pra gente, para o nosso bem-estar, para a evolução da humanidade. É um convite para sermos mais conscientes, mais compassivos, mais responsáveis, mais conectados com a vida. E a jornada continua, né? A gente viu só os 3 primeiros capítulos de Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Mas tem muito mais para descobrir nesse universo do Jung. E você que está acompanhando a gente, o que achou? O que te chamou a atenção? O que te fez pensar diferente? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Até a próxima!